abençoar com esse culto de adoração a Deus, que Deus possa te abençoar por nos receber na tua casa e permitir que a palavra de Deus seja levada até a sua casa, a sua família, que Deus possa te proteger da doença, te abençoar com o trabalho, que Deus possa abençoar a tua vida financeira e que esse culto de adoração a Deus, que você participa conosco, seja também edificante para a sua casa. Boa noite a todos, graça e paz, e eu cumprimento a igreja, a amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É assim que cumprimentam os assembleanos, e já os presbiterianos cumprimentam graça e paz. Então que seja graça e paz, e cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que gostoso estarmos aqui hoje para mais um culto de adoração e de louvor ao nosso Senhor Deus. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. É teu amor que nos une aqui. Em um só Espírito adoramos a Ti. E num só Espírito adoramos a Ti. É assim que diz a melodia, a música que agora nós vamos entoar. Então, 18 de abril de 2021, domingo, o nosso boletim é número 374, o ano sexto da nossa igreja organizada. Culto de adoração a Deus. Vamos louvar a Deus então com um só rebanho. Um só rebanho. Peguei o livro da Margarida. baseada no Salmo 127, é um salmo de Salomão,
Na verdade é um cântico de romagem, ou um cântico dos degraus. A missionária vai fazer a leitura. Vamos fazer alternada? A missionária pode fazer sozinha? Não, vamos fazer alternado. Alternado? É. Então vamos fazer alternado. A gente passa na frente aqui, volta, e é uma graça, né? Tudo. É que o pessoal que assiste já está acostumado com as confusões aqui. Então, Salmo 127, o versículo de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Vamos juntos? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glória a Deus. Então, Salmo 127 é um salmo que os judeus tinham por costume, enquanto caminhavam da sua terra até o templo em Jerusalém, eles então iam entoando, entre outros, este hino, este salmo, que era cantado. Então, vamos agora louvar a Deus, primeiro com uma oração para darmos início ao culto. Eu queria convidar aqui o meu presbítero, Manuel, que vem aqui à frente e ore para darmos início ao culto de adoração a Deus. Louvado seja Deus pela vida do Manuel, que teve a sua saúde recuperada. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, para te louvar e te agradecer por mais esse dia que nós estamos aqui. Sim, e peço que o Senhor ponha as palavras no coração do pastor, que seja seguido pela tua vontade, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. 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 Então, oramos, já louvamos a Deus com um só rebanho. Agora eu quero convidar a nossa irmã Margarete, que venha aqui à frente para fazer a leitura de João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, os versículos de 1 a 5. Jesus está aqui falando para os seus discípulos e ele então inicia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Eu vou fazer a leitura sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém. Amém. Então, com essa palavra do coração, nós vamos agora entoar o hino número 5 do nosso inário, Glória e Coroação, um hino bastante conhecido da igreja. Você que nos acompanha em sua casa, acompanhe, louve a Deus conosco. Oh,
primeiro grande livro do profeta Isaías, capítulo 59. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 2 e depois vamos nos ajoelhar, quem puder, quem não puder permaneça como está, e vamos confessar nossos pecados. O versículo 2 do capítulo 59 do profeta Isaías é bem forte, mas ele diz o que nós somos, o que acontece entre nós e o nosso Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vou repetir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se você tem tido dificuldade de obter resposta de oração, preste atenção à sua vida. Veja se não tem algum ponto dela que precisa ser corrigido. Olhe para o seu interior e veja se não tem algum pecado escondido. Vamos confessar nossos pecados. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo perdão que nos dá em Cristo Jesus. Olha para a tua igreja, Senhor.
Olha para a tua igreja reunida. Olha para esse povo, Senhor, sofrido. Esse povo que tem buscado ao Senhor com dificuldade. Porque nós, humanos, somos pecadores e a nossa natureza não busca as coisas do Senhor. E nós te pedimos perdão, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar em Cristo Jesus. E por isso nós te agradecemos. E por isso nós estamos aqui, Senhor. Reúne a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Edifica a tua igreja, Senhor. Edifica a nossa família. Converte nossos filhos ao Senhor. Traz a tua família para dentro da igreja, Senhor. Traz a tua família para debaixo do teu altar. Protege a família que está tão perseguida, ó Pai. As famílias estão sendo destruídas por este mundo. Nós te pedimos em especial e agradecemos. Amém. Queria agora pedir se a missionária pode vir fazer um momento da intercessão. E o presbítero Manuel, Aparecida, pode vir aqui. O presbítero irá passar. Nós estamos orando pela Fátima Felipe, pelo Santana Alves, pela Nice, pela Ana Flávia, pela Ana Pi, Antônio Sabatino, pela Valda Souza, pela Renata, pela sua família, pelos meninos, viu, Renata? Estamos orando por vocês. Pela Rosimeire, que ela diz assim: peço oração para a minha saúde, para a minha vida espiritual. Também para o Jaime Rufino, Maria Armênio, Thalita Cristina. Pedimos também pelo Márcio, pela Silvânia, para a vida deles, para a saúde deles. Nós temos orado a semana toda pelo trabalho, por tudo. Temos entregado a eles a intercessão entre irmãos. A gente não pode saber a amplidão disso. Quanto Deus tem misericórdia da gente. Misericórdia do jeito, com as nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Mas o amor que a gente põe, que a gente ajoelha e ora. Também pela Maria Lourenção, agradecimento ao nosso Deus que através das ações do casal Denise e Fernando estão bem. Aqui da Rosimeire eu já vi. Peço oração, agora vai entrar no caderninho da oração. Peço oração por Gabriela Moreira, questões emocionais, vai ser colocado. E a Rosimeire de novo. Peço, Rosimeire, que gostoso você estar sempre junto com a gente, participando, você estava ontem, participando do nosso encontro de teologia, da sã doutrina, e hoje agora você pede também. Peço oração para a minha saúde, para a minha família, para os meus netos Lorena, Gabriel, Arthur e Kael. Mas com que bênção, hein? 4. Puxa! Com certeza, né? E nós estamos muito felizes porque essa semana aqui foi muito engraçado, vocês não vão acreditar, mas é uma coisa que aconteceu. Nós estávamos na casa de alguns amigos e aí eles perguntaram sobre a saúde do Manuel. Aí eu falei assim, nossa, eu não vejo a hora que ele ligue pra gente, parece assim, eu tô bom, eu tô bem, né? Gente, não levou acho que 10 minutos, né, velho? O Manuel ligou, o Zé Benedito mostrou o telefone assim e falou assim, olha, é o Manuel. Aí era o Manuel dizendo que estava bem, que tinha trabalhado 2 dias já e já estava bem. Então, a gente só tem que agradecer. Glória a Deus, mas foi muito bonito porque foi um testemunho para esse casal que a gente estava na casa deles, né? E eles ficaram assim, aí eu falei assim, não acredito que é o Manuel. É o Manuel. Foi muito lindo, gente. E então aí foi assim, uma coisa de Deus mesmo, mostrando que Deus faz. Ele abre o mar vermelho, a gente passa pé enxuto, sai água da rocha e é desse jeito que ele faz. Só que como nós aprendemos na lição ontem, o fogo tem que ser do jeito que ele quer. Porque
Porque senão... For fogo estranho. Foi os filhos de Arão, puseram um fogo meio estranho lá, foram sacrificados na hora. Então nosso Esse Deus é o nosso sério, Deus. né? Ele é amor, mas ele é justo. E nós estamos orando pela Dona Miriam também, que ela tem sido mesmo uma coisa assim da nossa vida todo dia. A gente tem orado mais que uma vez por dia. E Deus tem dado resposta, porque ela está boazinha e é uma alegria no nosso coração ver que ela está tão boazinha. E logo agora a gente vai orar também, porque vão vir os filhos dela, então nós temos que orar pela viagem deles. Eu já vou escrever. Amém. Verdade. E orando também pela família dela, né, das irmãs que perdemos o Miguelzinho, nosso diácono querido, o Miguelzinho que nos ensinou tantas coisas, especialmente eu digo como pastor da igreja, na minha formação eu aprendi com o Miguel a reverência pelo culto, a reverência, o respeito pela ceia do Senhor, e a seriedade com que ele levava, né, a liturgia. Ele era, para mim, um irmão mais velho. E eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por tê-lo conhecido, por tê-lo colocado no nosso meio. Saudade que ele deixa, né? A gente vai falando das lembranças e aí vem a saudade. Amém. Amém. Então vamos orar? Vamos. Aparecida. Oh Deus, só o Senhor é o Deus das nossas vidas, é o Deus da paz, é o Deus que nos alimenta e que nos sustenta cada dia. Quantos testemunhos lindos, Pai, nós podemos ver. Quantas pessoas assistindo, Pai, e confiam apenas neste Deus. E nós te glorificamos, ó Deus, nós te agradecemos cada dia nas nossas vidas, pelo privilégio de poder amanhecer, Senhor, pelo sopro de vida, Pai, e confiar cada vez mais em Ti. Pai, Tu és a nossa segurança, só em Ti estamos seguros, e nós confiamos em Ti, ó Deus, por isso aqui nós te pedimos, Senhor, por todas essas famílias, Pai, que pedem oração, que o Senhor esteja visitando, Senhor, esteja cuidando de cada um, que o Senhor possa estar cuidando das pessoas que são donos de casa, pai de família, mãe de família, avós, que o Senhor possa estar dando direção às crianças, ó Deus. Pai, abençoa, vai visitando cada um neste momento, Pai. Passa, Senhor, com o Teu bálsamo, que todos possam reconhecer e sentir a Tua presença, porque o Senhor é o nosso Senhor de juízo, o nosso Senhor é o nosso Senhor de libertação, é o nosso Senhor de paz. Se aqui estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos permitido. Obrigada, Senhor, pela vida da Dona Miriam. Obrigada, Senhor, por tudo que ela tem feito, Pai, na Tua igreja, no Teu templo. Sustenta, Pai, cada vez mais essa coluna, porque queremos ainda muitos anos de vida. Queremos ficar juntinhos, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Queremos Te louvar junto. Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de ter conhecido o Miguel Orlando, Senhor, o nosso irmãozinho. Sentimos saudade, mas sabemos que ele descansa nos braços do Pai. Isso é o nosso conforto, Senhor, maior, que deixa tranquilo o nosso coração, ó Deus. Pai, abençoa todas as pessoas, Senhor, que estão a caminho, viajando, Senhor, esteja à frente, guarda com os Teus anjos cada uma dessas pessoas, Senhor, para que não haja acidente, para que cada um viaje tranquilo, ó Deus. Que cada um chegue ao seu destino em paz. E lembre-se, ó Deus, de agradecer a Ti. Assim como costumamos quando saímos para viajar. Primeiro fazemos uma oração, porque entregamos a nossa vida a Ti, Pai. E que o Senhor continua cuidando, levando e trazendo, Pai, aonde o Senhor quer. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos, por todos os casais, que o Senhor continue, Pai, abençoando e pondo de pé. E cada um, Pai, possa, Senhor, estar
Senhor é que nos salva, só o Senhor é que nos protege, que nos dá bênção. Se estamos contigo, Pai, não temos nada a temer. Sim, Pai, o Senhor nos alerta na tua palavra, vigiai. E queremos os teus ensinamentos para que estejamos contigo, vigiando, Senhor, vigiando. E sempre apegados a ti, ó Deus. Pai, nos segura pelos teus braços e nos leva aonde queres. E nesse momento nós te agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. E por todas as famílias, Pai. E todos os casais. E por toda a tua igreja. É em nome de Jesus que eu te agradeço, Pai. Amém. 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 Só esqueci da dona Lília Zanonato, que acabei de marcar no caderninho para não esquecer de orar todo dia também, que está com Covid, e nós vamos orar para a senhora, dona Lília. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos que abram a palavra de Deus, o santo livro do Evangelho, deixado, registrado por João, capítulo último, o capítulo 21. João, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler aqui os versículos de 1 a 19. Como nós comemoramos a ressurreição do Senhor, nós estamos vendo agora os eventos que acontecem durante os 40 dias que Jesus permaneceu aqui na terra. E se manifestou aos discípulos e a um número de pessoas bastante grande. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes os outros: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas?
Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Até aqui a palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos por termos deixado escritos os teus ensinos, a tua palavra. O teu santo livro nos edifica, nos fortalece, nos une, nos edifica a mente e o nosso coração, modifica o nosso caráter deformado pelo pecado, transforma o nosso genoma de pecadores em homens mais santos, conforme a ação do teu Espírito vai em nossa vida. Nós oramos agradecidos e te pedimos que nos ilumine a mente e o nosso coração seja aberto por teu Santo Espírito para receber esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria trazer para os irmãos a experiência que os discípulos viveram nesse tempo em que Jesus ressuscitou. Jesus, ele apareceu às mulheres primeiro, e isso é muito interessante. A mulher não tinha valor algum naquele tempo. Há 2000 anos atrás, a mulher era o ser mais desprezível e desprezado pela sociedade. O testemunho de uma mulher nunca era válido num julgamento. O testemunho das mulheres não valeu para os homens, para os discípulos, porque Jesus apareceu a Maria Madalena e falou com ela: vai e avisa os meus irmãos que eu os encontrarei na Galileia. E ela foi e falou para os discípulos, mas eles não acreditaram. Os dois, no caminho de Emaús, como nós estudamos semana passada, não creram nelas. Pedro e João foram até o túmulo e viram a evidência dos lençóis enrolados como se estivessem no lugar em que Jesus foi colocado. Eles estavam exatamente como foi enrolado no corpo dele. O corpo glorificado, ele não tem nada que o prenda. Jesus, então, não precisou que a pedra fosse removida, mas a evidência tinha que ser dada através da presença de Jesus. Então Jesus aparece a Maria Madalena e avisa que os encontraria lá na Galileia. E é isso que eles fazem. E eu queria lembrar os irmãos que umas 2 semanas antes desse episódio acontecer, Pedro estava no pátio entre a casa do ex-sumo sacerdote Anás e do sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, em frente a um braseiro, numa noite fria, onde Jesus estava sendo julgado, interrogado e condenado pelos judeus. Pedro estava ali. E Pedro negou 3 vezes Jesus naquele pátio, diante do braseiro, diante das testemunhas.
E então o galo cantou. O canto do galo atravessa o ar a 1.216 quilômetros por segundo e atinge o ouvido de Pedro. E ao mesmo tempo, o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro. Naquele pátio, entre eles existe um braseiro. Nesse momento, Pedro chora amargamente. Você já negou Jesus alguma vez na vida? Você já se escondeu em algum lugar que alguém descobrisse que você era crente? Na minha época de faculdade, algumas vezes eu fiz isso. Eu me envergonho de dizer, mas isso não é mais um problema para mim. Porque eu confesso publicamente, houve em mim vergonha de ser cristão no tempo da faculdade. Os meus amigos escarneciam de crentes, de pessoas que criam em Deus. Nós éramos doutrinados na teoria de Darwin. E a maior parte dos professores eram ateus. Então o ambiente era hostil para pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo. Eu venho de família católica, e então a minha natureza era orar a Deus, era louvar a Deus, mas eu me envergonhava, me constrangia, me inibia, era tímido em me manifestar. E isso dói muito, porque eu sei que Pedro chorou amargamente, e eu também. Mas imagine o coração de Pedro, caminhando 130 quilômetros de Jerusalém até a Galileia. O coração desse homem que viveu 3 anos vendo Jesus curar coxos, devolver vista aos cegos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, como Lázaro, como a filha de Jairo. Ele viu, testemunhou, e na hora que precisou, negou Jesus. Ele vai 130 quilômetros, eram vários dias de caminhada por montanhas, por vales, por desertos, até chegar na Galileia. Esse homem tinha em mente aquela negação tripla de Jesus. E aí, chegando lá, a decepção, ele e mais 6 discípulos não encontram o Senhor. O Senhor não está aqui. O Senhor não está. O Senhor não nos espera. O Senhor não quer mais nada conosco. E eles, liderados por Pedro, ouvem Pedro dizer: eu vou pescar. Você conhece o ditado de está estressado, vai pescar? Pedro não aguentava a ideia de que o Senhor tivesse desistido dele. Pedro não suportava esperar até que o Senhor chegasse ou o procurasse. E ele então desiste. Ele fala: acabou, é o fim da linha, acabou, para mim acabou, eu vou voltar a ser o que eu era, um pescador profissional, eu vou me dedicar à pesca, vou deixar de seguir essas coisas, eu não sirvo para isso, o Senhor não me quer mais como seu discípulo. E ele então resolve ir pescar. E aí então, o que acontece? Os outros, liderados por ele,
vamos também com você. E os 7 entram no barco e vão para o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E eles passam a noite toda jogando redes, e andando, e jogando redes, e jogando redes, e nada, nem um lambari, pescadores profissionais. Eu queria chamar pescadores, porque Jesus fez questão de chamar 7 pescadores dentre os 12. Presta atenção, o pescador, ele precisa ser forte, precisa ter paciência, porque às vezes o mar não está para peixe. O pescador, ele precisa ser perseverante, persistente. Ele precisa ter um caráter bom e tem que ter sensibilidade para ler as estrelas, para ler a lua, para ver onde os cardumes estão. Mas esses homens não encontram um único peixe a noite inteira. E na madrugada, cansados, com frio, exaustos da noite, da luta, da labuta, de remar, e jogar rede, e remar, e puxar rede, e remar, eles voltam decepcionados, desanimados, cansados. E 100 metros da praia, eles veem um braseiro aceso. E alguém de lá diz para eles: vocês aí têm alguma coisa para que possamos comer? Então eu fico imaginando que um olhou para o outro e pensava assim: esse sujeito está de gozação conosco. Ele sabe que nós não pescamos nada, nós estamos cansados, nós somos profissionais conhecidos aqui no mar da Galileia. Que vergonha! Então, os 7 devem ter respondido juntos: não temos nada. Então, aquele homem na praia diz para ele: ao lado do barco, do lado direito, como diz a Thelma, do jeito que Deus quer, joga a rede, aí tem um cardume que eu fiz ficar do lado do barco. Aí vocês vão encontrar. Então, vem o salmo na nossa cabeça: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Esses 7 homens resolveram desistir e fazer o que faziam antes. Eram profissionais. E Jesus faz com que todos os peixes do mar de Tiberíades desapareçam, para que eles não pegassem nenhum. E quando eles estão perto da praia, perto do Senhor, Ele faz um cardume ficar ao lado do barco. E a rede é lançada. E eles pegam 153 grandes peixes. No chamado de Pedro foi assim. E então, Pedro é sempre o que toma a atitude. Mas o que é esperto, o que pensa, é João. E João diz assim a todos: é o Senhor, é o Senhor. E aí então Pedro põe a camisa e pula no mar. É ele que toma as
as primeiras atitudes, os outros vêm no barquinho devagarinho. Você pode imaginar o coração de Pedro pulando de madrugada no escuro no mar e nadando até a praia. Ele chega molhado, todo enlameado, sujo, cansado, com sono, desanimado, decepcionado, e para diante do braseiro, com o Senhor do outro lado do braseiro. Imagine a cena. Então Pedro deve ter se ajoelhado no chão, sem falar nada. Ele fica pensando, agora o Senhor vai me arrebentar. Agora o Senhor vai me quebrar inteiro. Agora Ele vai dizer para mim tudo o que eu mereço ouvir. Agora eu vou tomar o que eu mereço. Mas Jesus não fala nada para ele. Ele só diz assim, aí tem peixe, Pedro. Aí tem peixe. Come. Jesus esperou eles com um café da manhã, amoroso, não repreendeu Pedro. Você já parou para pensar que Jesus faz isso por você também? Ele espera. Jesus não desistiu de Pedro e não desiste de você. Jesus escolhe e você não tem opção. Jonas não queria pregar em Nínive, pegou um barco e foi do lado contrário, pois Deus pôs uma tempestade para ele não ir, e pôs um peixe para vomitar ele de volta, e ele foi e teve que pregar. Pedro foi pescar, não pegou nada, porque sem mim nada podeis fazer. A irmã Margarete leu, eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Vós sois os ramos, e vós já estáis limpos pela minha palavra. Jesus não descarta nenhum de nós. Ele tem nas suas mãos, porque o que o Pai me deu, de forma alguma eu rejeitarei. E Pedro está ali, diante do braseiro, se aquecendo, se secando, descansando, se alimentando, recuperando as forças. E então Jesus espera que os outros cheguem, pega o pão, dá graças, parte o pão e dá aos discípulos. Faz uma ceia em volta do braseiro, alimenta eles. Que lição dá para nós? Quando você quer falar para alguém de Jesus, quando você pensar que está abordando alguém, lembre-se muito disso. Nunca aborde a pessoa sem antes dar a ela o que ela precisa, fisicamente. Se ela estiver com frio, aquece. Se ela estiver com fome, alimenta. Se ela estiver descalça, põe sapato. Se ela estiver em desespero, acalma primeiro. Ora por ela. Pede a Deus palavras. Não aborde ninguém antes de dar o que a pessoa precisa. Um alcoólatra que te pede esmola para beber, você dá a esmola. Se precisar, você caminha com ele, com a mão no ombro, até onde ele vai indo. E vai então falando
de Jesus. Alimenta as pessoas, agasalha as pessoas, põe calçado nas pessoas. Depois você fala, depois você aborda ela sobre Deus. E Jesus foi isso que ele fez com os discípulos cansados, alimentou, aqueceu em volta do braseiro, esperou eles secarem, esperou eles descansarem, se acalmarem. Quando Pedro estava alimentado, seco, aquecido, então Jesus refez a cena no pátio entre as casas de Anás e Caifás. Jesus fitou nos olhos de Pedro e perguntou: Pedro, Simão Pedro, filho de João, tu me amas mais do que amas a esses? Pedro era orgulhoso. Pedro se achava melhor que os outros. Pedro achava que era superior o amor que ele tinha pelo Senhor. Um dia ele disse que ele iria para a prisão com Jesus se precisasse. Mas ele negou Jesus. No momento que Jesus precisava, ele, ao invés de ir para a prisão, ele negou Jesus. Então, a gente imagina a resposta de Pedro: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Mas o grego, ele é rico demais. Nós sabemos que o amor que Jesus pergunta, a palavra que Jesus pergunta, que Jesus usa para perguntar, é agapesme. Ágape é o amor divino, o amor sacrificial. Por isso, Pedro se constrange, se envergonha, mas a palavra que Pedro usa na sua resposta é filoste. Eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama a ponto de você ser preso? Você me ama mais do que esses outros, como você disse lá atrás? Pedro disse: Senhor, eu gosto do Senhor. O Senhor é meu amigo, é meu irmão. Mas eu não tenho capacidade de te amar como o Senhor quer que eu te ame. O orgulho de Pedro ali foi diminuindo. A segunda pergunta: Simão Pedro, filho de João, agapesbe, amas-me? Tu me amas com amor sacrificial? Tu me amas com amor a ponto de ir para a morte por mim? Como eu morri por você? Você me ama a ponto de dar sua vida por mim? Como eu dei a vida por vocês? E Pedro então humildemente responde: filoste. Eu gosto do Senhor. O amor humano de um homem por outro homem, eu gosto do Senhor. A terceira pergunta, Jesus pergunta com o verbo filos. Aí então não é mais o ágape, é o filo. Você me ama com amor de amigo? E Pedro então se entristece, como diz o texto, porque Jesus deixou de usar o verbo ágape e usou o verbo filos. Aí então Pedro responde: tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu gosto do Senhor.
Então, a conversa ela tinha sido para reconciliar, para restaurar Pedro. Uma vez que Pedro tinha perdido para Satanás de 3-0, porque negou 3 vezes Jesus. Então Jesus fez ele responder: eu te amo, eu te amo, eu te amo, 3 vezes. Então nós temos agora um empate. Satanás tem 3 e Pedro então tem 3. Mas não acaba aí. Esse questionamento é feito para mim e para você também. Como você ama Jesus? Com que amor você ama Jesus? Em que grau você tem amado Jesus? Quanto é o seu amor por Jesus? Nós podemos ter amado mais os santos homens de Deus que morreram como mártires, santas mulheres de Deus que morreram como mártires, que foram exemplos para nós, mas são pessoas que não nos ajudam, não nos salvam. São pessoas como nós, que foram de carne e de osso, que morreram e estão enterradas. Suas almas estão diante do Senhor. Mas o único que ressuscitou dos mortos e que morreu na cruz por mim e por você e que derramou todo o seu sangue preciosíssimo foi o Filho de Deus. Não foram os santos homens que morreram, mas o Filho de Deus. Qual é o amor que você tem dedicado a esse que deu a vida por você? Ao único que é mediador entre nós e Deus. Você tem apenas agradecido a Ele? Você tem sido consciente de que Ele é mesmo o seu Salvador? Você sabe confessar que Jesus é Deus? Você tem coragem de se expor no meio universitário, dizendo que ama a Deus, que é capaz de morrer por Ele, que é capaz de ir para a prisão por Ele? Não critique Pedro. Há muitos que nesse texto criticam Pedro. Nós, mortais, faríamos a mesma coisa. Estaríamos diante do braseiro com o Senhor olhando para nós e nós negaríamos Ele, por medo. A nossa fé é muito pequena. Nós não somos capazes de nada. Como Jesus deixou claro aqui, eles não pescaram nada, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode comer o pão que o diabo amassou, como diz o Salmo, o pão que penosamente granjeastes todos os dias da sua miserável vida. Mas você precisa confessar Jesus. Precisa ter Jesus como o seu Salvador. E ter com Ele um relacionamento pessoal, não de negação. Mas esse relacionamento agora que Pedro tem com Ele foi porque Ele procurou Pedro. Pedro já tinha desistido. Eu já teria desistido. Você talvez teria desistido. Então Jesus diz para ele assim: segue-me. E Pedro segue. E então o jogo acaba em 4 para Pedro e 3 para Satanás. O jogo desempata. O Senhor deu a vitória.
a Pedro. Pedro está ali diante do braseiro, diante do seu Senhor, e ele confessa humildemente que não é capaz de amá-lo mais do que os outros, não é capaz de amá-lo a ponto de ir para a prisão, que não é capaz de amá-lo a ponto de morrer por ele. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desce em Pentecostes, é só você ler os primeiros 10 capítulos de Atos e você vai ver o gigante que é Pedro. Pedro se transforma no maior líder da igreja em Jerusalém. Pedro se transforma no maior líder da igreja em Jerusalém. O homem que levou o evangelho aos judeus. O homem que leva a conversão até sacerdotes do judaísmo. Que coisa mais linda, que história mais linda. Ainda não acaba aqui. Esse é um episódio. Ainda Jesus vai ficar por algum tempo com eles. Vai se manifestar ainda mais vezes a eles, até que ele ascenda ao céu. Mas guarde essa história no seu coração e pense sobre isso. Como tem sido o teu amor por Jesus? Como você tem vivido a sua vida? Santo Deus, obrigado por essa história que deixou para nós, escrita. Ouve, Senhor, a nossa oração, consola o teu povo que está oprimido, consola o teu povo que tem medo, consola a tua igreja, Senhor. Faz a tua igreja te amar e te louvar com coração alegre, vibrante, confessar o Senhor em qualquer lugar que estiver. Abençoa-nos, ó Deus, com essa palavra. Transforma-nos em homens e mulheres melhores, menos medrosos, menos covardes e mais intrépidos, mais dispostos a confessar o teu nome onde estivermos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu queria agora convidar o presbítero Manuel para recolher os dízimos e ofertas, cantando o hino Ó Deus Fiel, o 34.
Senhor Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, por estar aqui mais um dia para ter o Pai te agradecer. Que o Senhor abençoe esses dízimos, as ofertas. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que ofertaram, Senhor, essas pessoas que não puderam ofertar, o Senhor abençoe da mesma forma, com todo amor e carinho, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. 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 Agora eu queria convidar você que está em sua casa a ficar em pé e receber a bênção. Que Deus possa ter abençoado a tua vida com a palavra, com as orações, com os hinos, com os louvores. E muito obrigado pela sua companhia. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Criador, nosso eterno Pai, que a comunhão, a alegria, a paz, o amor, a companhia do Santo Espírito estejam com cada um de nós, nos protegendo, nos guiando, nos orientando, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Deus te proteja, te guarde, te ampare. Despedir de vocês. Boa semana, que Deus abençoe, viu? E até domingo, se Deus quiser, 19h30. Se pudermos, no sábado, tem nós aula. teremos aula das teologia de sã doutrina, Isso. Pentateuco, Isso. Números e Deuteronômio. Não, os dois. Nossa, tudo isso. Se você puder, tiver a oportunidade, acompanhe conosco. Deus abençoe. Boa semana. Deus abençoe. Boa semana.